O Jornal da Rede Alerta conversa agora com a médica Reine-Marie Chaves Fonseca, coordenadora do Departamento do Idoso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela nos fala sobre os riscos do novo coronavírus em pessoas diabéticas. Bom dia, doutora Reine. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Doutora, seja muito bem-vinda. Existe um risco maior para as pessoas diabéticas, assim, e o que causa isso? O que a princípio, os levantamentos iniciais identificariam desse risco maior aí para quem tem diabetes? Olha, não é que a pessoa com diabetes tenha mais risco de se contaminar do que uma pessoa que não tem diabetes. Mas, uma vez contaminada, aquela pessoa que tem diabetes tem mais risco de desenvolver complicações. E o que a gente tem visto é que o diabético bem controlado, ele tem um risco de evoluir para complicação quase igual ao de uma pessoa não diabética. Mas aquele diabético descontrolado, ele tem um risco maior. Ele chega a ter um risco 2 vezes maior de precisar de um suporte de oxigênio e 5 vezes maior de desenvolver, de necessitar de um suporte ventilatório, de um respirador, por exemplo. E em termos de desfecho, o paciente diabético mal controlado, aquele que apresenta hemoglobina glicada alta, glicemia sempre acima de 180, esse paciente tem 11 vezes maior risco de mortalidade por uma complicação da doença. Então, o que a gente chama a atenção nesse quadro é que aquela pessoa que é diabética, se ela estiver bem controlada, o risco dela é um pouquinho maior do que uma pessoa não diabética. Mas aquele descontrolado realmente precisa se preocupar. Certo. E aí, o que a gente pode fazer nesse momento de pandemia, onde a gente está em casa, onde o ideal é que se fique em casa, principalmente essas pessoas consideradas grupos de alto risco, os pacientes com doença cardiovascular, com hipertensão, com diabetes. Essas pessoas que estão principalmente descontroladas são pessoas de risco. Então, elas devem manter uma alimentação saudável, procurar ter horários de se alimentar. É muito comum que nessa situação de pandemia as pessoas percam a hora de fazer as refeições tradicionais, o café da manhã, o almoço, o jantar, mas se lembrem que as pessoas diabéticas usam medicamentos e que esses medicamentos atuam em função do que você se alimenta ao longo do dia. Então, é preciso manter tanto a regularidade da refeição quanto a regularidade do uso da medicação. Se, por exemplo, o diabético ele teve dificuldade de ter um contato com seu médico, com seu profissional que lhe acompanha, ele deve manter o medicamento e não suspender. Muitas vezes o paciente diz, eu não consegui falar com o meu médico, então eu vou suspender o medicamento. Não é isso, não pode, não deve. Ele tem que manter o seu medicamento e procurar o seu médico para ajustar, para buscar, para saber se ele está bem controlado, para saber se realmente ele está conseguindo chegar naquela meta de hemoglobina glicada, que seria 7, mantendo um máximo de glicemia de jejum de 140, ao longo do dia, de 140, estourando 160, ou seja, se ele está conseguindo ter esse controle. Então, isso é importante, evitar o abuso de bebidas alcoólicas, né? A gente sabe que isso também descontrola o diabetes. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão, às vezes, consumindo bebida alcoólica pela questão de ansiedade ou porque acha fácil, vamos tomar um drinkzinho, tomar um vinho à noite. E isso não é que o diabético não possa fazer, mas ele precisa estar orientado dentro do seu cardápio, dentro do uso de seus medicamentos, de como fazer para que isso não seja um motivo da descompensação do diabetes. Certo. Doutora, como a senhora bem pontuou, e é importante a gente reforçar essa informação,
não é que o paciente diabético tem uma maior chance de contrair o vírus, né? Todos nós corremos o mesmo risco igualmente se não nos protegermos, né? Como a senhora bem pontuou. Porém, o que a senhora coloca é que o diabético, uma vez então que ele contrai o vírus, a chance desse vírus se desenvolver e dar aí uma complicação é maior, né? A senhora até pontuou, 2 vezes maior. Levando, então, esse paciente a precisar de uma ventilação automática, 5 vezes mais do que uma pessoa que não é diabética. Quer dizer, a gente já tem até essas estatísticas. Mas isso se deve ao fato, doutora, de que normalmente a pessoa, então, que tem a diabetes, ela tem uma imunidade mais baixa do que as demais pessoas? Esse seria o ponto central? Olha, na realidade, o paciente diabético, principalmente aquele paciente diabético do tipo 2, a gente diz que ele é um paciente inflamado por natureza, porque tem como base do desenvolvimento do diabetes a resistência à insulina. E isso leva já a um estado inflamatório crônico nesse paciente. Quando ele entra em contato com o vírus, a resposta à agressão viral, o paciente desenvolve, ele faz uma tempestade de citocinas, é como se ele fizesse uma super resposta àquela agressão. E isso leva às alterações dos órgãos, leva aos quadros graves da doença, como a pneumopatia, e que esta pneumopatia pode levar depois, progredir para um quadro renal, com insuficiência renal, com agravamento de todo o quadro do diabetes. Certo. E, doutora, atualmente a dexametasona tem sido vista como um tratamento aí aos pacientes em casos graves, né? Esse medicamento também pode ser aplicado caso o paciente seja diabético? Olha, ou existe alguma contraindicação? Embora ele seja, esta droga é um corticosteroide, é uma droga diabetogênica, inclusive, ou seja, é uma droga que eleva a glicemia até de quem não é diabético. Ela foi a única droga que se mostrou eficaz na redução de mortalidade pelo Covid. Tem um trabalho chamado Recovery, que foi publicado recentemente, onde se mostrou uma redução de 30% da mortalidade com o uso da dexametasona por 10 dias. Então, nós recomendamos, porém, essa medicação tem que ser utilizada a nível hospitalar, em casos graves, em casos onde o paciente já necessita de um suporte respiratório. Essa droga não é para ser usada a nível ambulatorial, ou seja, o paciente testou positivo para a Covid, vamos tomar dexametasona. Não, ele não mostrou resultado neste quadro. Ele mostrou resultado já no quadro avançado, no quadro onde existe um estado inflamatório intenso. Até porque, como a dexametasona eleva os níveis glicêmicos, será necessário um suporte de insulinoterapia venosa importante ou subcutânea, dependendo do caso, para que se possa utilizar com segurança no paciente diabético. Então, eu aproveito aqui para chamar a atenção das pessoas diabéticas que o fato da dexametasona ter se mostrado importante no controle da doença, ela não pode ser usada a nível ambulatorial e nem deve ser usada indiscriminadamente. Certo. Além da dexametasona, outros antibióticos também são indicados em alguns casos aí em que a pessoa está com a Covid-19, né? Quer dizer, esses outros antibióticos também podem ser ministrados aos pacientes com diabetes? Existe alguma restrição nesse sentido? Sim, lógico, podem, são e devem, e estão sendo, entendeu? Uma gama de antibióticos, porque existem opções, infecções associadas à infecção viral. Então, comumente, cada hospital geralmente tem o seu protocolo, mas são associados antibióticos de ampla geração, de última geração, ou com um espectro de ação grande, que são associados ao uso dos corticoides nesses pacientes. Certo. Tá certo, doutora. Muito obrigado aí pelas informações, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
Eu espero ter contribuído e ter ajudado para que as pessoas diabéticas se sintam não ameaçadas pela Covid, porque Certo. a gente sabe que as pessoas diabéticas têm o mesmo risco, mas que elas saibam que quem estiver bem controlado ou as pessoas que não estão bem controladas devem buscar, sim, o controle ideal, porque isso vai fazer a diferença no desfecho. Uma boa tarde para todos. Tá certo, doutora, uma boa tarde.